dia. Hoje é a nossa quinta live e o tema dessa live é sobre direção. Para que a gente tenha direção na presença do Senhor, para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, mas que a gente se propõe a fazer aquilo que é certo e correto segundo aquilo que Ele quer da gente. E vão entrando, sejam bem-vindas, vão mandando coraçãozinho. Eu vou entrando aqui na minha outra conta e vou encaminhar para algumas pessoas essa live, para que a gente possa fazer isso juntos, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas. E reflita sobre esse louvor. Quem conhece, quem canta, às vezes nem percebe a confusão que está entrando. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Sem noção do que você está falando para Deus quando você canta esse louvor? Esse louvor é uma declaração de disponibilidade. Esse louvor é uma declaração de disponibilidade. Senhor, o Senhor me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E presta atenção nessa parte. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, é muito forte você falar para Deus que você quer abrir mão, que você aceita abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, para que Ele te use da forma que Ele quiser. E aí, instrumento na mão do Senhor, você se torna um farol. Você se torna instrumento na mão dEle. Um abrigo no deserto. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você tem coragem de falar isso para Deus, entendendo o que você está falando? Porque quando você começa a pedir para Ele te usar, Ele vai te usar. Quando você começa a falar para Ele, Deus, me quebranta, me tira o meu ego, tira minhas vontades, meus desejos, minha carne. Tira, meu Pai. Tira a minha humanidade, coloca só aquilo que vem de Ti. Eu não quero mais nada, eu quero só aquilo que vem de Ti. Enche até que em mim se ache só a Ti. É muita coragem. É muita coragem falar isso pra Deus, gente. Usa-me. Vão entrando, vão chegando, vão se colocando na presença dEle. Tô aqui mandando aviãozinho. Vocês estão chegando e mandando aviãozinho? Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Nunca mais você vai ouvir esse louvor da mesma forma. Lembre-se, esse louvor é uma declaração de disponibilidade. Você se coloca diante da presença do Senhor
para que Ele te use da forma que Ele quiser. E aí, Ele não vai esperar que você fique confortável, que você fique, que você esteja no momento certo para ser usada conforme a vontade dEle, para falar dEle, para fazer aquilo que Ele quer, para agir na vida de alguém. Deus usa até o jumento. Imagina você se Ele não quer te usar. Você quer ser usada por Deus? Quem tá aqui responde. Você quer ser usada por Deus? Você tem vontade, você tem coragem de fazer essa declaração de disponibilidade, sabendo o que você tá falando? Deixa eu ver aqui. Você tem coragem de se colocar na presença dele desse jeito? Quantos apaixonados nós temos aqui? Tem que ser uma apaixonada por Jesus para falar isso. Tem que ser uma apaixonada. Vou deixar aqui um instrumentalzinho agora pra gente começar. E eu quero trazer um louvor. Eu quero trazer um trecho bíblico que eu achei assim, por acaso. Era um trecho de Jeremias que ia ser lido hoje. E aí eu tava estudando a palavra e encontrei um outro trecho em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. E ele já estava idoso quando escreveu Eclesiastes. E ele se coloca como... como é que fala? Ele se coloca durante a sua escrita, o seu texto em Eclesiastes, como um pregador sábio, que já colecionou muita sabedoria que veio de Deus. E também Salomão teve uma vida que a gente ouve falar só a parte boa de Salomão, né? Que Salomão foi o homem mais rico do mundo, cheio de sabedoria, que ele pediu a sabedoria do próprio Deus e Deus deu, porque é bíblico. Deus está na Bíblia. Peça sabedoria e eu darei. Está escrito isso na Bíblia. Se você não sabe que isso está escrito na Bíblia, pois eu te conto. Está escrito lá em Tiago. A mim peça sabedoria e sem nenhum problema eu lhe darei. Só que até para isso você precisa de conhecimento, né? Para saber que está escrito isso lá. Eu não sabia que estava escrito isso lá. Eu até pedia, mas sem... Sabe quando você pede sem... Sei lá se Deus quer que eu seja sábia desse tanto todo que eu tô pedindo. Sei lá. E aí, eu vou ler um trecho aqui de Eclesiastes 10. Deixa eu colocar aqui. Eclesiastes 10. Fixar comentário. Deixa eu ler o que está escrito em Eclesiastes 10 para vocês. Hoje é sábado e deve ter um pessoal de ressaca, devem ter ido dormir tarde, né? Deixa eu ver aqui, ó. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e evaporar o unguento do perfumista, assim o faz um pouco de estultícia ao famoso em sabedoria e em honra. Esse primeiro, só por essas palavras eu já não entendi nada. Calma lá que eu vou ler outra versão para você. Mas eu quero continuar. Principalmente Eclesiastes de 2 e 3. Eclesiastes 10, versículo 2 e 3. Vamos fixar nele, até para não se alongar. Deixa eu escrever aqui, ó. Eclesiastes 10, 2 e 3.
Quem for chegando, aí vai conseguir abrir no trecho certinho. Eclesiastes 10, 2. O coração do sábio está à sua destra, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo cai pelo caminho, falta-lhe seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Até quando o tolo cai pelo caminho, ele sabendo que lhe falta conhecimento, ele fica falando para todo mundo que é tolo. Quem aqui já falou assim, nossa, eu sou ignorante? Não, eu realmente não sei muito da Bíblia, não sei muito interpretar a leitura da Bíblia. Ou então, quem fala assim, eu sou muito procrastinador. Eu sou procrastinador demais. Eu sou preguiçosa. Preguiçosa. Eu passei anos da minha vida declarando isso sobre mim mesma. Ruana, passei anos declarando sobre mim que eu era preguiçosa. Você tem noção do peso, do poder, da autoridade que eu dava pra mim mesma de maneira negativa, muito ruim? Salomão começa esse capítulo comparando o frágil processo usado para fazer perfumes com o ainda mais frágil processo de vida do crente, que tenta ser uma testemunha perfeita, especialmente se ele é considerado uma pessoa sábia e honrada. Deixa eu ler outra versão aqui, da Almeida Corrigida. Tá. O coração do sábio, eu vou ler Eclesiastes 10, 2, 3. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento. E diz a todos que é tolo. Ele diz a todos que é tolo. Até quando você vai continuar seguindo na direção da tolice, da falta de produtividade, da ignorância, da falta de conhecimento? Até quando você vai ficar... realmente eu não tenho coragem de fazer um negócio novo. Realmente eu sou muito tímida e não tenho coragem de me expor. Eu sou muito tímida, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu vou continuar nessa faculdade aqui só pra agradar minha mãe. É tão real a gente ficar declarando sobre nós mesmos nossas mazelas. Deixa eu ver aqui uma outra versão. Na NVI. Vou ler agora o versículo 1. Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Até quando você vai ficar agindo de maneira insensata? De maneira impulsiva? De maneira inconsequente? Sabe o que é inconsequente? É você saber que tem coisas erradas na sua vida que você tem feito e você não querer mexer nisso, não querer falar disso, não querer verbalizar, mas você também não faz nada para fazer diferente. Toda vez que você excede no álcool, toda vez que você excede na comida, toda vez que você se depara com a falta de conhecimento em determinado assunto que você deveria ter conhecimento, e aí você só deixa passar. Toda vez. Isso é insensatez. É uma insensatez. E não sou eu que estou dizendo.
E segundo Salomão, quando ele escreve em Eclesiastes, já idoso, depois de toda a sabedoria que Deus concedeu a ele, com toda a sabedoria que ele tinha, ele falou assim, ó: um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Ou seja, ela vai chamar mais atenção. A sua insensatez. Sabe aquela história de, enquanto tá fazendo tudo certinho, ninguém fala nada. É só errar que alguém aponta o dedo. Então, é bíblico isso. É bíblico. Pesa mais, ou seja, chama mais atenção. Chama-se mais atenção. A sua falta de sensatez, a sua falta de sabedoria, a sua falta de honra chama mais atenção de quem tá vendo. E a gente não tem que cumprir o ID. O ID não é O ID não é você ir pregar o evangelho a toda criatura. Se necessário, use as palavras. Como é que a gente vai, prega o evangelho a toda criatura, com a nossa vida, né? Fala do amor de Deus. Vamos colocar que você está falando do amor de Deus? Vamos falar que você tem falado do amor de Deus. Não, eu tenho falado do amor de Deus. Eu, Juana, tô aqui me expondo, eu abro essa live. Mas quem me acompanha fora dessa tela, fora do Instagram, quem vem na minha casa, quem me vê me comportando na rua, eu sou uma pessoa diferente disso aqui que eu tô aparecendo. Vamos colocar que se eu tivesse uma conduta diferente da minha conduta no Instagram, se eu fosse uma mulher tola, que grita, que xinga, que faz... E eu não tô falando que eu não xingo. Ai, que exemplo horrível. Mas alguém que tem dado testemunhos que não são positivos. Sabe aquela história de o que você faz quando ninguém tá vendo? Sempre tem alguém vendo. Mas deixa eu pensar que é o seguinte: quem eu tenho sido nas rodas de conversa que eu sento? Na hora que eu tô indo comprar um café no mercado? Será que a pessoa que me olha, ela consegue ver em mim uma cristã que carrega sabedoria, honra e a palavra de Deus? Pelo meu agir, pelo meu falar, pela minha gentileza ou falta dela numa fila? Pela minha gentileza ou falta dela enquanto eu estou dirigindo e aí eu dou a preferência para outra pessoa passar ou não, eu quero passar na frente? Será que eu sou uma pessoa que gera esse testemunho? Aconteceu inclusive um caso, a gente estava voltando da missa da igreja na dia 25 de dezembro, na segunda-feira de Natal. E aí, a gente voltando, a gente saiu de uma igreja que era lá no Recanto e voltou pra chácara, foi onde a gente passou o Natal. Tava eu, Gustavo, minha sogra e as meninas no carro. E aí, pra chegar na chácara, a gente passa por um lugar que não é asfaltado, né? Chegando perto da chácara, não tem asfalto. E aí o Gustavo tava com pressa. Ele tava no modo automático dele dirigindo, a gente tava conversando muito sobre Bíblia, inclusive. E aí ele viu um carro que tava passando devagar demais na rua, e ele contornou, a gente é um carro alto, grande, né? Ele contornou esse carro e passou dele. Só que ao que ele contornou, a gente bateu numa poça de água que sujou o carro do lado, né? Tava no período de chuva. E aí, no que sujou o carro, eu me senti incomodada. Eu falei, meu amor, você passou meio que atropelando, né? A pessoa, ele não passou atropelando ela, ele deu a volta, né? Ele passou por ela, mas passou na frente dela. Eu falei, meu amor, você passou na frente dela e você molhou o carro dela todinho de lama. Você viu isso? Ele, nossa, nem vi. Nem, sabe? Nem percebi. Eu falei, agora ela deve estar no carro te xingando muito, ela não faz nem ideia do cristão que você é. Aí ele, deve mesmo.
Ou seja, não é nem pelo julgamento, não quero nem trazer aqui, a gente não pode julgar o outro, se ele está fazendo certo ou errado, pelos motivos certo ou errado, né? Qual que é a intenção do outro. Não quero colocar aqui em xeque a intenção quando alguém faz algo para você. Mas não é a intenção, é o resultado daquilo que você faz. Não é a intenção do seu coração, é o resultado daquilo que você faz. Quando você está agindo de maneira impulsiva, no piloto automático, sem reparar o próximo, sem perceber o seu ambiente, para fazer isso o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro em alerta, é difícil pra caramba. Se por acaso você vive essa vida no piloto automático, nossa, nem pensei, nem percebi. Que testemunho que você tem dado no seu piloto automático? Será que é de uma cristã sábia e honrada? Deixa a reflexão para você pensar aí. Deixa eu ler aqui. A NVI tá com uma versão bem de fácil entendimento. Versículo 2. Eclesiastes 10, 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Até quando o seu testemunho de vida, seu testemunho é a sua vida, as pessoas olhando aquilo que você faz, testemunhando aquilo que você vive, a forma que você conduz a sua vida, suas decisões, suas ações, você na escola, na faculdade, no seu trabalho. Até quando as pessoas vão olhar e vão ver em você algum tipo de falta de bom senso? O tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Ei, mulher, que você não seja tola. Que você não fique transmitindo o testemunho de uma mulher tola. Deus deu a palavra e ela precisa ser estudada, não apenas lida. Sabe aquele devocional que você abre um capítulo por dia, lê, mas não entende muita coisa? Igual as palavras difíceis que eu estava lendo na primeira versão aqui. Você precisa estudar a palavra. Mas não só estudar a palavra, você precisa praticar a palavra. Não só a palavra. No segundo dia, a gente falou de renovação da mente. Renovação do espírito, mas também da mente. Quantas ações e decisões inconsequentes, insensatas a gente tem tomado por falta de inteligência emocional, por falta de conhecimento sobre desenvolvimento pessoal? Quantas vezes? Quanto tempo mais a gente vai continuar deixando a nossa vida ser direcionada de maneira passiva? O que é forma passiva? Maneira passiva. A passividade, ela vem da falta de condução própria, de punho reto, sabe? É igual eu falava quando a gente ia dar treinamento de atendimento. Eu falava, gente, o atendimento não pode ser passivo. Sabe o que é um atendimento passivo? É quando o paciente, o cliente liga, manda uma mensagem, faz perguntas e você responde aquilo que ele perguntou. Ele vem para comprar aquilo e você faz o básico e vende aquilo que ele pediu. Ele queria comprar uma blusa vermelha, você foi lá e vendeu uma blusa vermelha. Foi um atendimento passivo. Você estava ali só esperando ele chegar, você atendeu e tudo. O que é um atendimento ativo e o que você leva para a sua vida de ser ativa? Um atendimento ativo é um atendimento em que, quando a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Quanto que é a blusa? Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Juana. Seja bem-vindo à loja tal, à loja X, que é especialista em
em te promover bem-estar e saúde através dos nossos looks. Um exemplo. Essa blusa que você me falou, inclusive, ela tem agora poucas unidades disponíveis, ela está sendo muito requisitada. E o investimento, ela é uma blusa que você pode usar no calor, no frio. Ela é uma blusa que fica bem só ela mesma e com casaco, com jeans, com alfaiataria. E ela está saindo por X reais. Você entende a diferença de um atendimento para o outro? Eu não gosto desse atendimento, acho chato, acho robótico, acho que tem só que responder aquilo que eu pergunto. Não tem só que responder aquilo que pergunta, não. Na sua vida também não. Você não tem que fazer só o que acontece para fazer, só o que te mandam fazer, só o que a vida vai te levando para fazer. Na sua vida você precisa ter rédea, você precisa tomar o seu caminho próprio, você precisa ser ativa e intencional na sua direção, nas suas orações, nos seus pensamentos, ser intencional, ativa nos seus pensamentos. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, ação. E essa ação te gera um resultado. Quais alimentos você tem pensado? Você tem alimentado? Quais pensamentos você tem alimentado sobre você? Quais alimentos você tem consumido na rede social? Até quando, de maneira tola, insensata, você vai continuar consumindo nas redes sociais fofoca, improdutividade, o dia inteiro de meme? Até quando você vai continuar na sua vida abrindo a boca para declarar sobre você? Eu sou preguiçosa mesmo. Nossa, não, eu não sei nada sobre Bíblia. Você tá entendendo? Eu leio a Bíblia e não entendo nada, sabe? Até quando você vai continuar declarando isso sobre você? Às vezes você está declarando sobre você que você não aprende nada, que você tem dificuldade de aprender e você não gosta de estudar. Eu não gosto de estudar porque eu tenho dificuldade de aprender, eu não entendo nada, sabe? Então, não consigo estudar, não quero estudar, não gosto de estudar. Ei, a insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Você tem se comportado de maneira honrada? A sua honra, ela é testemunhada, a forma que você fala, que você trata o seu esposo, seus pais, seus filhos, a forma que você fala da sua carreira, de você mesma profissionalmente, como você fala de você mesma profissionalmente. Quais coisas você tem declarado sobre você? Sobre quem você é profissionalmente falando? O coração do sábio se inclina para o bem e o coração do tolo para o mal. E aqui não está falando que o coração do tolo é mal. Aqui não está falando que uma pessoa tola, com falta de conhecimento, ela é uma pessoa ruim, que só faz coisas erradas. Mas aqui está falando que o coração do tolo se inclina para o mal. Sabe por quê que ele se inclina para o mal? E quando você está na sua falta de conhecimento, na sua zona de conforto, quando você está sem saber que decisões tomar da sua vida, você acaba tomando atitudes erradas. Ou você não decide tomar atitude nenhuma, e isso também está errado. Quando eu falo aqui que o coração do tolo se inclina para o mal, é sobre você começar o seu ano falando assim: 2024 vai ser diferente. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou fazer acontecer. Só que você não busca conhecimento sobre isso. Sobre como fazer diferente daquilo que você vinha fazendo. Você não quer mudar o seu padrão de comportamento. Você não quer fazer mudanças na sua rotina.
O tema do Treine Suas Curvas é quem eu preciso ser para ativar o meu propósito. Como é que foi que começou o Treine Suas Curvas? Eu precisando mudar a minha rotina para eu poder entrar, executar um planejamento que eu tinha. E aí o Gustavo, meu marido muito sábio, quando eu mostrei para ele todos os meus planos para 2024 em setembro, eu comecei meus planos de 2024 em setembro, sobre escrever o livro, abrir minha imersão, fazer um evento. Ele falou assim pra mim, mas se você continuar com a rotina que você tem hoje, você não vai conseguir fazer esse planejamento. Aí eu olhei pra ele assim, aquilo na hora pegou em mim, né? Porque eu tava numa zona de conforto. Eu tava muito tranquila fazendo o que eu tava fazendo. E eu falei, rapaz, ele tem razão. Ele tem razão. Se eu continuar fazendo aquilo que eu tô fazendo agora, eu não consigo cumprir o meu 2024. Em setembro, meu marido falou, se você continuar com a rotina que você tem, você pode fazer o planejamento que você quiser para 2024. Você não vai conseguir cumprir. Você vai terminar o ano frustrada e isso vai te fazer mal. E quando isso te fizer mal, isso vai afetar o nosso casamento. Meu marido falou desse jeito pra mim, sentado na mesa, a gente tava jantando. Aí eu falei, tá bom. Foi quando eu levantei no dia seguinte e comecei a reescrever uma nova rotina que eu precisava ter. A Ruana que eu era em setembro era incapaz de executar o planejamento de 2024 que eu me propus a fazer. A Ruana de setembro de 2023, aquele estado que eu estava naquele momento, com a rotina que eu estava, com o conhecimento que eu tinha, era incapaz de executar o planejamento de 2024, por mais que eu quisesse muito. E eu queria muito. Eu estava muito empolgada, eu estava muito eufórica, entusiasmada. Eu percebi que Deus tinha me passado ali o que era para ser feito. Só que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não ia fazer. E a culpa não era de Deus, a culpa era só minha. Por quê? Porque eu não tinha mudado a minha rotina. Não tinha mudado meu comportamento. Não tinha me permitido falar para Deus assim, me esvazia ao ponto de me encher só de ti e que quando vierem me encontrar, te encontrem mais do que a mim. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me. Porque em setembro de 2023, eu falei em outras lives que foi um mês disruptivo para mim. Porque eu falei, Deus, eu quero voltar a ter produtividade profissionalmente falando. Eu sempre fui muito produtiva. E aí com a maternidade eu diminuí. E fui cuidar da casa, fui cuidar da minha família, fui, ter uma tarde para fazer um bolo com a Bela, dormir até mais tarde pela manhã, porque assim eu me permitia. Eu tava numa vida muito confortável, mas ao mesmo tempo algo me incomodava para voltar a fazer algo. E eu não queria fazer nada que ia fazer eu perder meu tempo. Porque oportunidades tinha um monte, porta aberta para eu ir trabalhar, para eu dar consultoria, para eu dar treinamento de vendas e tudo. Tinha um monte. Mas eu cheguei para Deus em setembro e falei assim, Deus, eu não quero perder tempo. Eu não quero trabalhar com aquilo que vai só satisfazer a minha vontade de sair de casa e ser útil, ser produtiva. Eu quero fazer para ti, eu quero fazer algo para ti. Isso não quer dizer que não vá para ser remunerada. Nossa, o sol abriu aqui agora, me iluminou. Eu quero fazer algo pra ti. E aí eu entrei num propósito de jejum e oração. Eu vinha pra cá cedinho, pra minha área. Olhava pro meu céu aqui, que eu tenho um monte de coqueiro na minha frente, bem lindo. E eu falava, Deus, eu não faço ideia do que o Senhor quer de mim. Me usa. Eu quero ser usada, eu quero ser instrumento, eu quero
Eu quero que o meu trabalho seja uma manifestação clara da tua presença, da tua essência. Eu quero que realmente... eu quero trabalhar com isso. E eu não sei como fazer. Não sei. Não sei se é através dos treinamentos, eu não sei se é através de consultorias, não sei. Senhor, me dá uma instrução, me dá uma direção. E aí eu comecei a escrever na cerâmica da minha parede a imersão que eu tinha que fazer, o livro que eu tinha que escrever. Tudo pra 2024. E aí foi ficando claro pra mim. Foi ficando claro. Eu comecei a escrever em quando que ia ser a imersão, quando que ia ser o primeiro evento, quando que eu ia escrever o livro 1, aí depois o livro 2. Isso tudo foi vindo em setembro, outubro ali. Aí quando eu entendi o meu planejamento, meu marido olha pra mim e fala assim: quem você é hoje não consegue cumprir isso aí. E foi assim que surgiu o Treine Suas Curvas. Porque aí eu precisei passar por uma mudança de comportamento. Eu precisei passar por uma mudança de cenário, de frequência, de ambiência. Mesmo fazendo aquilo que eu fazia. Meu marido olhou pra mim e falou assim: muito bonito tudo isso que você escreveu no seu quadro. Mas você não vai conseguir cumprir isso se você for a pessoa que você é hoje. Eu sei que você quer muito. E eu quero muito. Eu queria muito, né? Em setembro eu tava assim: não, é isso que eu tenho que fazer. Eu entendi. Deus tá me dando a direção. Ele é ótimo. Agora, quem você precisa ser para ativar o seu propósito? E aí eu comecei a escrever o que eu precisava mudar. Quais comportamentos eu precisava mudar. Quais novos conhecimentos eu precisava acessar. Que mesas eu precisava permanecer e de que mesas eu precisava sair. De que lugares eu precisava sair e quais novos lugares eu precisava começar a frequentar. Outubro e novembro foram meses de muitas decisões, muitas mudanças aqui em casa. Minhas, nossa enquanto casal, os lugares que a gente frequentava, as mesas que a gente sentava. Foram meses muito desafiadores também, porque Deus estava provando a gente o tempo inteiro. Me provando principalmente. O Gustavo passando por processo dele, pelos motivos dele, na conversa dele com Deus, e eu na minha. Mas enquanto casal, estávamos juntos e unidos em unidade. E a gente passando pelo nosso processo enquanto casal. E aí, quanto mais eu queria me aproximar da pessoa que seria, da Ruana que iria executar o seu planejamento de 2024, quanto mais eu me aproximava, mais desafiador começava a ficar. Mais estreito, mais apertado. Eu me senti apertada, eu me senti torcida. Eu senti que pessoas viraram as costas pra mim. Eu senti que pessoas que eu achava que era assim, que tinha tudo pra sempre, tá tudo bem, tá tudo certo, começaram a se fechar pra mim, virar as costas. E aí pessoas que eu achava, porque eu comecei a orar: Senhor, tira então do meu caminho quem tem que sair, traz pro meu caminho quem tem que entrar, que só fique no meu caminho, que cada pessoa que cruzar o meu caminho seja aquela que vai me aproximar do seu destino, de cumprir o meu destino em ti. Eu comecei a ter essa oração, e quando eu comecei a fazer essa oração, gente, o negócio começou a fluir, e eu não estava preparada para isso. Deus foi me tirando de lugares que eu gostava de estar. Deus foi mexendo nas minhas amizades de uma forma que eu chorava. Eu chorava. E eu falava: Deus, o que está acontecendo? E aí ele me lembrava: você não falou para mim que você queria fazer aquilo que é da minha vontade? Você não falou pra mim que era pra eu tirar do seu caminho quem não te aproximava do seu destino? Quem te atrasava? Você não falou pra mim que você queria só estar naqueles lugares que eu queria te colocar? E aí eu fui começando a entender um pouco mais o que ele queria de mim. E eu fui começando a aceitar as mudanças que foram acontecendo. Então eu te pergunto: qual é a oração que você tem que fazer
para você de fato cumprir o planejamento de 2024 que você deve ter feito. Quem tá aqui e fez um planejamento para 2024? Quem tá aqui agora que fez o seu planejamento de 2024? Quem fez o seu planejamento de 2024? E aí eu te pergunto, que oração que você precisa fazer para você chegar mais perto de ser essa pessoa capaz de cumprir o seu planejamento? Mas principalmente, acima da sua oração, quais hábitos e comportamentos você precisa mudar na sua vida para você cumprir o seu planejamento de 2024? Tá muito lindo todo mundo agora falando de... Cara, os stories que eu assisto página... Hoje é a página 6 do dia 300... página 6/365, né? Sexto dia de 365 dias de 2024. Vai assim até final de janeiro, eu acho. Início de fevereiro. Vai essa empolgação de um ano novo. Mas eu te pergunto, se você continuar tendo os mesmos hábitos que você tem hoje, o mesmo nível de conhecimento que você tem hoje, você consegue executar o seu planejamento de 2024? Responde quem respondeu que fez planejamento, me responde essa pergunta. Com o nível de conhecimento que você tem agora, com os hábitos e comportamentos que você tem agora, com a rotina que você tem hoje na sua vida, você é capaz de executar o seu planejamento de 2024? Eu espero sinceramente que não. Sabe por quê? Porque senão vai me mostrar que você fez um planejamento baixo demais, que mantém você na sua zona de conforto. Se você me falar que sim, que você tem tudo que você precisa para planejar, para o seu 2024 ser diferente, eu te digo, tem alguma coisa errada no seu planejamento. Tem alguma coisa muito errada no seu planejamento se ele não exige de você além daquilo que você está hoje. Aqui, ó. Tenho que mudar muita coisa. Todas nós temos o tempo inteiro que mudar muitas coisas. E que bom. E que bom. Mas como mudar? Como mudar? Como começar esse processo de mudança? A mudança, ela precisa acontecer primeiro aqui. Primeira coisa, primeiro ponto, seu nível de consciência. Seu nível de consciência, ele precisa, primeiramente, expandir. Seu nível de conhecimento sobre a palavra de Deus e o que ele diz ao seu respeito, ao respeito do seu propósito, a respeito do seu futuro, a respeito do seu destino, você precisa expandir isso e conhecer mais a verdade dele sobre você que está na Bíblia. Mas além daquilo que está na Bíblia, você precisa conhecer mais sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional. Porque nenhum resultado na sua vida vai se sustentar se você não tiver inteligência emocional. Nenhum resultado na sua vida vai se sustentar se você não tiver um desenvolvimento pessoal constante, contínuo. Nenhum. Você pode conhecer de Bíblia o tanto que você quiser, que se você não tiver com a sua alma curada, o seu espírito nunca vai estar renovado. E essa é uma negligência que a gente tem em buscar conhecimento. Então, você pode ser a pessoa mais certinha, com conhecimento técnico na sua função, na sua carreira, que ama ser mãe, que ama ser esposa, ou que está procurando um marido, um namorado, que está no caminho de se casar. Você pode ser assim, ó, uma profissional incrível, cheia do conhecimento técnico acerca da sua atividade profissional. Entender de Bíblia pra caramba, saber versículo por versículo, não, mas em tal lugar tá escrito isso, tal passagem tá aquilo. Se você não tiver desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, nenhum resultado se sustenta. E como que tem isso? Pra que isso? Por que disso? É sobre curar suas emoções, saber lidar com elas. É sobre você saber lidar com conflitos. É sobre você gerenciar crises. O tempo inteiro na nossa vida a gente está sob crises. E a gente só faz isso quando a gente treina a nossa mente para solucionar problemas ao invés de reclamar deles, falar deles, ficar falando deles.
Quando a gente treina a nossa mente para falar coisas boas a nosso respeito, ao invés de ficar declarando, eu sou preguiçosa, eu não sei de nada, eu não sou tão bonita, eu tô com a autoestima muito baixa. Ao invés de você ver o seu casamento indo por água abaixo e já procurar um advogado e se antecipar em como seria um divórcio, é você falar assim, quem eu preciso ser para resgatar o meu casamento, para restaurar? Que responsabilidade que eu tenho por ele tá do jeito que ele tá hoje? É sobre assumir responsabilidades na sua vida. Ontem a Bela foi dormir na Bia, a minha sogra. Minha sogra veio aqui na hora do almoço. Eu falo até que eu tenho uma guarda compartilhada com a minha sogra, que ela vem aqui sexta-feira, busca a Bela e quer devolver só no domingo. E aí, presta atenção nessa história. E aí ela veio almoçar, buscar a Bela aqui. E a Bela queria ir, eu achei ótimo, porque hoje eu tenho inclusive um curso que eu vou fazer durante o dia inteiro. Aí eu falei, não, ótimo, vai dar certo. É um curso online que eu tenho que fazer. E aí, a Bela foi pra casa dela. Deu 10 horas, a minha sogra me liga falando, Juana, a Bela tá com uma dor de ouvido muito forte, eu não tô conseguindo cuidar dela, ela tá chorando, eu vou levar ela aí. Aí eu pode trazer, claro, eu cuido dela aqui. E aí, quando chegou, eu sempre pergunto pra Bela, por que você acha que você tá com dor de ouvido? Que foi o caso de ontem. Por que você acha, filha, que você está com dor de ouvido? Aí ela falou assim, porque a vovó me deu muito suco. A culpa foi de quem? Na cabeça dela? Da avó dela. Aí eu falei assim, a vovó te deu muito suco? Por que a vovó te deu muito suco? Porque eu pedi e ela me deu. Aí eu, Bela, e quem bebeu o suco? Aí a Bela falou, eu. Então de quem é a culpa de você estar com dor de ouvido? Não tinha nada a ver o suco com a dor de ouvido. Mas na cabeça dela, era porque ela tinha bebido muito suco gelado. Aí eu falei assim, quem te deu o suco, Bela? Aí a Bela falou, minha avó. E quem bebeu o suco? Eu. Então de quem é a culpa? Aí ela chorava, não, mamãe, não é minha culpa, não. Cara, a gente não tem assumido as responsabilidades básicas das nossas cagadas. A gente tem colocado a culpa no nosso cenário, no nosso trabalho, no nosso funcionário, no nosso patrão, no nosso marido, nos nossos filhos, nos nossos pais. A culpa de tudo quanto é cagada que acontece na nossa vida é culpa de todo mundo, menos nossa. Falta de autorresponsabilidade do caramba. Não consegui fazer aquilo que eu me propus porque aconteceu errado, porque teve pandemia, porque meu marido me abandonou, porque meu namorado separou de mim 2 dias antes da gente viajar pro Réveillon, porque tudo a gente está sempre culpando o cenário, as outras pessoas. Quantas vezes a gente tem puxado a responsabilidade pra gente? Toda vez que aparece um aconselhamento pra mim, que eu tô fazendo uma terapia de uma mulher casada, eu não faço terapia de casais, eu faço terapia de mulheres casadas, relacionamentos, né? Não só casadas, mas principalmente relacionamentos mais compromissados. E aí toda vez que eu tô fazendo uma terapia de algo assim, eu falo, cara, a culpa disso é tua. Você entendeu que a culpa disso é tua? Aí elas... Eu falo, assume essa responsabilidade. Assume a meia-culpa que você tem de você ter chegado até agora, depois de 6 anos de relacionamento, e ele te tratar assim ainda. A culpa não é dele ser um grosso, a culpa é sua que foi aceitando desde o início, porque você não sabia quem você era. Você até agora não sabe quem você é, então toda vez que ele te trata mal, toda vez que ele é grosso com você, você fica só chateada, te dói muito, e ao invés de você fazer algo diferente, ter uma postura diferente, eu não tô falando de terminar, eu tô falando de se posicionar. Você não sabe o que fazer. Então você tem que fazer diferente, você tem que agir diferente, você tem que assumir responsabilidades das merdas que acontecem na sua vida. É por você não saber se comportar como uma mulher sábia que isso aconteceu. É por não fluir virtudes naturais de você porque você não estimulou elas. Você não tem estudado sobre como ser uma esposa virtuosa. Mas ele não me entende, a gente tem brigado muito por coisas bobas, porque ele não tá entendendo o que eu tô querendo, ele é insensível. A culpa é sua. A culpa é sua. E ame,
receber a culpa, sabe por quê? Porque quando a culpa é sua, você tem o poder de resolver. Então que o seu 2024 seja um 2024 de autorresponsabilidade, de direcionamento do alto com o conhecimento que você precisa. Deus dá a estratégia, mas o conhecimento quem tem que buscar é você. E a sua estratégia vai ser uma aliança, vai ser uma unidade, uma junção do seu conhecimento com a sua intimidade com Deus e a sabedoria que Ele te entrega. Toda estratégia que vem na sua cabeça, quando ela é divina, ela é uma junção da sua sabedoria, do seu discernimento, da sua experiência, da sua bagagem e também, principalmente, do seu conhecimento. Mas principalmente também do seu posicionamento. Então, que você tenha estratégia para 2024. Que você tenha estratégia para cumprir o seu planejamento. O Treine Suas Curvas, ele surgiu, e eu falo muito, não tem como eu não falar. Ele surgiu de eu me perguntando quem eu preciso ser para cumprir o meu propósito. Então, quais hábitos eu preciso mudar? E eu não posso falar só de rotina, né? De maneira... Eu tenho que falar de conhecimento. Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que transbordar conhecimento. Para eu ser que a pessoa que eu quero ser, aí no caso da Ruana, eu também tenho que transbordar conhecimento o tempo inteiro. Eu tenho que abrir esse Instagram e, falar. Eu tenho tanta coisa retida aqui. Durante tantos anos, eu fui pegar ontem as minhas anotações, as minhas apostilas de cursos e imersões. Tem anos que eu invisto em ser aquilo que Deus me chama para ser e eu não tenho sido. Mas tem anos que eu invisto nessa pessoa, em mim. Tem anos que eu busco conhecimento, que eu faço formações, faço mentorias, que eu faço cursos, que eu faço um monte de coisa. E eu tava com um monte de conhecimento e bagagem retida, sem saber como começar a transmitir. Quem você precisa ser para cumprir o seu propósito? Quais novas habilidades? Que organização mental você precisa ter? Qual a inteligência emocional que você não tem tido? Qual falta de conhecimento que tem te impedido de dar os próximos passos? Qual nível de conhecimento, qual nível de intimidade com Deus você não tem tido para conseguir se sentir na direção daquilo que Ele quer, porque você não consegue entender o que Ele diz? Que a sua oração para 2024 seja não apenas pedindo direção, mas que sejam decisões que você toma para fazer diferente. Tudo que você fez até hoje te trouxe até aqui. É confortável pensar para você que o que você tem sido, se você continuar sendo exatamente a pessoa que você está sendo, como é que você vai chegar no final de 2024? Se você continuar sendo a pessoa que você está sendo, quem é que vai chegar no final de 2024? Quais frustrações ou realizações você vai adquirir? Que você vai ter, que você vai colecionar? Quais frustrações e realizações você vai colecionar ao final de 2024 se você continuar sendo exatamente a pessoa que você é? Se essa resposta não é uma resposta que você fica orgulhosa dela, se essa é uma resposta que te causa um certo desconforto, né, se essa é uma resposta que te gera desconforto, pensa o seguinte: quem eu preciso ser a partir de agora que eu tenho consciência de que eu preciso mudar? Ok, eu já tomei a consciência de que eu preciso mudar, mas na prática, que coisas novas eu preciso fazer? Que novos conhecimentos, que novas habilidades, que novas tarefas eu preciso assumir? O quanto eu preciso ser extra-obrigacional? O que é ser extra-obrigacional? É fazer além daquilo que lhe é solicitado. Enquanto você está num lugar que você faz só aquilo que é solicitado, o básico,
E isso é na sua casa, com seu marido, na sua rotina do lar, no seu trabalho, na sua amizade. Você, a amiga que você faz só o básico ou você tem sido extra-obrigacional? O que é extra-obrigacional? É fazer além, é surpreender de maneira positiva, é ter intencionalidade nas suas ações e fazer além daquilo que se espera. Enquanto você estiver fazendo o básico, você vai ter resultados medianos, nada além deles. E agora que você tem consciência disso, isso vai ficar martelando na sua mente. E cada nova semana que passar e você não tiver adotado uma postura diferente, um posicionamento diferente, isso vai te minando aos poucos. Porque você sabe o que você tem que mudar. Mas se você não muda sabendo o que tem que mudar, você vai alimentando uma autoimagem de você totalmente distorcida. Que você não é capaz, que você não merece. Quem é você para querer ter o resultado que você pensou se você não faz aquilo que precisa ser feito? Não sou eu que estou falando, é a sua mente que vai começar a dizer isso a seu respeito. Você vai começar a sentir uma farsa, uma fraude, não merecedora, fracassada, frustrada, amarga. Porque você vai ficar colecionando várias frustrações no decorrer do ano, porque você podia ter feito diferente, aí você não fez, então o resultado não foi atingido. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa Deus te usar. Vamos trocar aqui. Direção. Direção. Qual é a direção? Se hoje você não sabe com clareza o que Deus quer de você, você tem se relacionado de maneira errada com Ele. Porque Ele tá ali para te dizer o tempo inteiro, para te dar instruções. Às vezes não são instruções claras, como foi a de Noé, por exemplo. Às vezes é uma instrução como foi a instrução que Ele deu para Abraão. Saia de sua terra e de sua parentela e siga. Deus não falou para onde. Só falou para ele sair dali. Já para Noé, ele chegou e falou assim: você vai fazer uma arca. E ela vai ter tanto de tamanho, tanto de dimensão, tantos compartimentos, ela vai ser desse jeito. E Deus deu a instrução de como seria a arca. Ele não só falou, vai fazer a arca. Mas ele também disse para fazer a arca, deu a instrução clara, mas ele não disse quando viria a chuva. Ele não falou se a chuva ia ser no próximo ano, se a chuva ia ser na próxima década. Inclusive, Noé demorou 120 anos para construir a arca. Você sabia disso? Noé é o segundo homem mais velho da Bíblia. O primeiro é Matusalém, com 937 anos, se eu não me engano. E o segundo homem mais velho da Bíblia, relatado, é Noé, com 932 ou 907 anos, uma coisa assim, é mais de 900 anos. Desses 900 anos que Noé existiu, 120 anos foi construindo a arca, com a instrução correta que Deus passou para ele. Mas ele não sabia quando é que vinha a chuva. Inclusive, todos zombavam dele. Ninguém entendia. Você tá doido, Noé? Não chove, nunca choveu. O pessoal nem conhecia chuva, não sabia o que era isso. Não fazia sentido para as outras pessoas a arca que Noé estava fazendo. Às vezes Deus te dá uma instrução, você sabe o que fazer, você sabe por onde ir, mas para ninguém, para nenhuma outra pessoa que está ao seu redor, vai fazer sentido. E isso te paralisa. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você foi paralisada porque você estava sendo julgada, porque as pessoas te pararam por algum motivo? Quantas vezes você foi impedida de dar continuidade no seu planejamento porque quem estava de fora olhou e falou assim: isso não vai dar certo não, ninguém faz isso, vai por aqui que todo mundo faz, isso aqui é o que todo mundo faz. E aí, por falta de identidade, por falta de conhecer a Deus e ter intimidade com Ele, você parou, você se deixou ser vencida. Quantas vezes? Várias. Inclusive,
eu tô no meu terceiro momento de flow. E é um flow, assim, profissional, que eu sei exatamente o que fazer, por onde ir, o planejamento, vem tudo escrito pra mim, ó, começa a vir, assim, como uma epifania. Alguém já assistiu aquele filme Sem Limites, Limitless, que ele toma a pílula, que ele toma um comprimido, e aí, todo aquele conhecimento que ele já acessou fica fácil, fica de fácil acesso e ele consegue usar da melhor maneira possível. Ele se transforma numa pessoa muito mais... Ele toma uma pílula que ele fica mais bonito até. Ele fica até mais bonito, porque ele ativa, tipo, dá um boom, ele ativa. Ele fica mais organizado, ele fica mais limpo, mais aciado, ele fica mais bonito, ele quer cortar o cabelo do jeito certo, ele quer se vestir melhor e ele consegue falar e acessar o conhecimento de tudo aquilo que ele já leu, estudou, viu na televisão, tudo. Ele ativa, fica tudo ali, ó, bem aqui na frente dele. E ele consegue ser um cara muito inteligente. Quando eu tô em flow, é assim que eu me sinto. Parece que eu tomei uma pílula. E aí começa a vir... E eu começo a digitar, eu começo a escrever, eu começo a produzir conteúdo, eu começo a montar treinamentos novos que eu nunca tinha montado. E aí eu engravido. Toda vez que eu tô em flow. Essa é a terceira vez de flow na minha vida, de 2018 pra cá. E é a minha terceira gestação. E aí o que todo mundo dizia era, não, na gestação você precisa dar uma pausa, você precisa descansar. E eu acreditei isso todas as vezes. E aí na primeira vez, eu deixei 2 imersões pra trás, que eu já tava no meio delas quando eu descobri que eu tava grávida da Bela. E aí eu não tive estrutura emocional pra dar continuidade nos meus projetos profissionais, porque eu estava grávida e eu achava que... Eu não achava que era errado parar, dar uma pausa. Depois eu voltava. Só que é o seguinte, preciso te dizer por experiência própria. O livro que você não escreve hoje, porque você vai deixar para um outro momento, você nunca mais vai escrever. Sabe por quê? Porque num outro momento você vai ser outra pessoa e você vai escrever sobre outras coisas. Vai ser diferente. Então, se algum dia você sentir vontade de escrever um livro, escreva ele agora. Não espere para depois. Aquilo que você quer fazer hoje, faça. Se você esperar um outro momento, aquilo não vai acontecer. Ou não vai ganhar a proporção que você gostaria. E aí, veio a Bela. Depois da Bela, eu abri minha agência de viagem, trabalhei home office, fiz muito dinheiro. Vi que eu tava vazia, quase entrei em depressão, tendo dinheiro, carro bonito, carro do ano. Gente, eu tinha um carro, eu andava num carro. E no dia que meu marido chegou com aquele carro lá, falando assim, era 24 de dezembro de 2020. Era um carrão que eu nunca nem tinha sonhado. Nunca tinha pensado, nunca tinha passado. Era um Audi A7. Um Audi A7. Depois você pesquisa. Audi A7 tinha acabado de sair. Tipo, era lançamento. Era um Audi A7 2021. A gente tava em dezembro de 2020. Era um Audi A7 modelo 21, blindado, com teto, o porta-malas mais espaçoso que eu já tinha visto na minha vida, que o Gustavo pensou no carrinho de bebê, né, pra carregar. Tô falando de um carro muito caro. Por que eu tô falando disso? Porque eu tinha muitas coisas nessa época. A Bela tava com 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano, a gente tinha feito uma festa linda de aniversário pra ela. E aí eu tinha dinheiro, eu tinha carro do ano, eu tinha um apartamento que todo mundo que chegava no nosso apartamento falava, nossa, tipo, vocês venceram na vida. Era um apartamento de alto padrão, em Águas Claras, topíssimo, de 200 metros quadrados. Top, de luxo mesmo. Acabamento, assim, uma coisa mais fina do mundo. Eu tive acesso a muitas coisas, só que eu tava fora do meu propósito. Eu tava fora, eu tava distante de Deus. Eu não tava desviada, eu tava distante assim, ó, de ter intimidade, sabe? Eu tava sempre ouvindo pregações online, eu nunca deixei de assistir pregações online. Se hoje você não tá numa igreja, mas gosta de assistir as pregações online, a minha experiência foi que só assistir elas não foi suficiente.
eu precisava de uma cobertura espiritual, eu precisava de comunhão. E eu não estava tendo isso. Eu precisava me aproximar mais de quem eu era de verdade. Porque o tanto de coisa... Eu me sentia uma princesa desapontada no castelo. Eu era uma princesa desapontada no castelo, com tanto dinheiro, tantas liberdades. Tipo assim, eu tinha liberdade de ir jantar e almoçar e viajar aonde eu quisesse sem precisar olhar o preço. Eu só precisava querer. Eu ia no supermercado, eu comprava aquilo que eu quisesse. A minha casa, tipo assim, tinha sempre coisas legais, né, no armário. Sabe aquela seção gourmet, aquela seção assim que é mais top do mercado? Eu ia lá, pegava e tal, pagava e ia embora. Meu cartão Black, eu tive o primeiro cartão Black, depois eu tive o segundo cartão Black, depois eu tive o terceiro cartão Black. O banco começou a ver minha movimentação bancária, me dava crédito. E aquilo me deixou tão vazia. Tão vazia. Porque não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com externo, tinha a ver com eu não estar cumprindo meu propósito. Tinha a ver com eu não ter intimidade com Deus naquele momento. O dinheiro que eu tinha não era capaz de me deixar mais feliz. Ele me deixava mais bonita, ele me dava mais liberdade, ele me permitia fazer escolhas. Eu lembro quando eu liguei pra Isabel fazendo a chamada de vídeo, mostrando a casa. Aí ela, amiga, você ganhou na Mega Sena e não tá falando pra ninguém? Você vai esconder de mim que você ganhou na Mega Sena? Ela falou. Que lugar lindo esse que você tá morando. Aí eu, não, amiga, não ganhei na Mega Sena, não. Quem olhava pra gente falava, eles venceram na vida. Mal sabiam eles que a gente tava o puro oco no nosso coração. Oco, mas oco. Tanto que quanto mais a gente se distancia de Deus, mais a gente se distancia do nosso cônjuge, do nosso parceiro. E foi quando a gente foi se distanciando, até que a gente se separou. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo do seu cônjuge você fica. Mas é próximo mesmo. Não tô falando de ficar indo pra igreja, de ser aquela crente que fica indo à igreja, que fica ouvindo só louvor o dia inteiro, que fica rezando o terço. Não, eu tô falando de intimidade com Deus. A partir do momento que você tem intimidade de verdade com Deus, você vai ter maior intimidade com seu parceiro. Você vai constranger o seu parceiro a também querer ter intimidade com Deus. Seu posicionamento constrange. Seu nível de intimidade com Deus constrange seu marido. Se hoje você fala assim, eu queria muito que meu marido fosse mais à igreja, eu queria muito que meu marido gostasse de ler a Bíblia comigo. Quando você deixar de só fazer e sim, como que eu posso falar? Não é só sobre ler a igreja, sobre ir à igreja, ou ler a Bíblia e ir à igreja. É sobre você ser uma pessoa diferente a partir dessas ações. A partir do que você lê a Bíblia, você começa a praticar. A partir do que você começa a ir à igreja e você está num bom ambiente, você começa a ser uma pessoa diferente. E aí você se posiciona diferente. Quando você se posiciona diferente, você começa a servir a sua casa, servir o seu marido, servir o seu lar, a sua família. Saber que a sua família é o seu primeiro ministério, a sua primeira primícia, sua primeira parte, a sua prima parte, a parte mais importante. E aí você não coloca a sua carreira acima da sua família, você não coloca a sua carreira e o seu trabalho acima do seu marido. Você nunca mais vai falar que, meu marido pode ir embora, minha carreira não. Isso é o feminismo. O feminismo, ele te coloca na sua cabeça de que um belo dia, o seu marido pode te dar um chute na bunda. Então é melhor que você priorize a sua carreira. E aí o seu lar começa a ruir. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? O feminismo, ele nos ensinou que, nosso marido pode ir embora a qualquer momento. Mas a nossa carreira, não. Meu conhecimento, não. Então eu vou cuidar do meu. Vou cuidar de mim. Enquanto isso, seu lar tá ruindo. Que o seu 2024 tenha a direção do alto. Eu vou encerrar por aqui. Tem 1 hora que eu tô falando.
Eu queria que você me mandasse um direct. Você que tá aqui assistindo. Eu queria que você me mandasse um direct. Me dizendo o que fez sentido de tudo aquilo que eu falei. Só uma coisa, não precisa... Tipo assim, o que mais fez sentido pra você? Eu realmente gostaria que você me mandasse um direct. Juana, fez muito sentido quando você falou dessa parte aqui. Isso mexeu comigo. Você pode querer dizer o porquê ou não, mas me manda um direct. Eu acordei 6 horas da manhã pra vir aqui abrir essa live, porque a gente tinha feito um compromisso da live. Mas ontem eu não dormi, basicamente. Eu tô com sono acumulado. Eu tô cansada, mentalmente falando e também fisicamente. E hoje eu vou passar o dia em curso, buscando conhecimento. Mas eu vim aqui cumprir esse compromisso por você. Não foi por mim, tipo, eu tenho que ir lá, não. Você precisava ouvir o que eu falei aqui. Você se dispôs a estar aqui nessa live. E antes de eu abrir a live, eu orei e falei, Deus, que entre na live quem precisa ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer através de mim. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor conduzindo. Então, se você tá aqui, eu gostaria de saber. Por mim mesma. E essa parte é minha. Pra minha satisfação. Me fala no direct. O que fez sentido daquilo que eu te disse aqui hoje? Me faz ter certeza que não foi em vão eu ter aberto essa live. Para poucas pessoas. Mas para as pessoas que precisavam estar aqui. Não sejam tolas. Busquem sabedoria. Vou ler novamente o versículo. Só pra gente finalizar. Só pra você guardar, você que tá chegando aqui agora. Bom dia, Pai. Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Que bom ter o Senhor por aqui. Só pra você fechar essa live com o tema de hoje. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. A sua tolice tem feito você ser insensata, inconstante, improdutiva, inconsequente. A sua tolice tem feito você seguir a direção inclinada para o mal. Não quer dizer que você tem maldade no seu coração, não quer dizer que você tem más intenções, mas que o seu resultado não vai ser positivo por falta de sabedoria, por falta de você se posicionar como uma mulher honrada. A direção que você precisa, ela vem do alto. Mas o resultado que você vai ter de verdade tem a ver com o seu posicionamento, com as suas decisões, com as suas ações. Não são só as suas intenções. São as suas ações. Quem você precisa ser para ativar o seu propósito? Coloca no papel. Quais novos hábitos você precisa assumir hoje? Hoje é sábado. Faz isso de hoje para amanhã. Quais novos hábitos você precisa assumir? Quais hábitos você precisa abandonar? Quais mesas você precisa sair? Quais amizades você precisa abandonar? É um novo tempo. É um novo tempo. Mas para você receber o novo de Deus para você, você precisa se renovar nele. Você precisa se encher dele e se esvaziar de você. O que você precisa abandonar? O que você precisa procurar? Quais conhecimentos você precisa buscar? Se você quiser compartilhar isso comigo também, eu vou gostar pra caramba e eu posso te ajudar na sua jornada. O Treine Suas Curvas tá aqui pra isso. Pra treinar as curvas da sua musculatura espiritual, mental, emocional e física. Você precisa ter um corpo forte, um corpo trabalhado, um corpo treinado pra aguentar, sustentar um espírito forte. Você precisa expandir sua consciência.
ter mais autoconhecimento. Você precisa ter a imagem certa a seu respeito e não a imagem distorcida de uma pessoa improdutiva, incapaz e preguiçosa, sem grandes realizações e conquistas. Quando se tem uma imagem distorcida, quando se tem uma autoimagem distorcida a seu respeito, você acha que os sonhos de Deus, os planos de Deus não são tão grandes assim para você. Afinal de contas, quem é você? Eu te respondo quem é você. A imagem e semelhança do Criador. Tudo aquilo que Ele fez nessa terra foi para te servir. E se hoje você não tem se sentido nesse papel de governante, não tem a ver com o que Ele sonhou para você, tem a ver com a postura que você ainda não adotou, com a identidade que você ainda não assumiu. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um dia incrível. Que essa live te gere ações. Que a partir daquilo que você ouviu aqui, você tome decisões. Não apenas, foi ótimo, foi muito legal. Que a partir daquilo que você ouviu, você tome decisões. Meninas, pai, estou indo. Já tem mais de 1 hora que eu tô aqui falando. Eu falo muito. Eu tô muito feliz. Acho que a gente encerrou isso muito bem. Eu nem esperava falar metade das coisas que eu falei aqui. Mas se eu falei, no fluxo que eu falei, eu espero que tenha feito sentido pra você. Só uma coisa, se só uma coisa tiver feito sentido, se só uma coisa tiver feito você tomar uma postura, uma atitude diferente, valeu a pena. Eu levantar da minha cama com sono, cansada. Valeu a pena. Eu abri aqui pra falar com você hoje. Tá bom? Fica com Deus. Faça um excepcional dia. Que você tenha um final de semana. Esse é o seu primeiro final de semana de 2024. O que você vai plantar nele? Fica com Deus. Me manda mensagem no direct. Eu quero conhecer a sua história. Eu quero saber aquilo que fez sentido pra você. Tá bom? Fica com Deus.